Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Vamos falar então sobre essas questões de Natal, né? Valeu, irmão. Obrigado. Vamos falar um pouco sobre essas questões aí. Sobre o Natal, sobre essa noite maravilhosa, né? Inclusive, hoje é uma noite de muita alegria, principalmente para mim, né? Porque nessa noite, dia 25 de dezembro, pleno sábado à noite, temos aqui várias e várias pessoas que vieram buscar a Deus, vieram adorar a Jesus, e vieram louvar a Jesus mais do que assistir um teatro, vieram buscar a Jesus. Da mesma forma em que narra o Evangelho, né? Lá em Lucas 2, quando fala que os reis magos foram ao encontro de Jesus, do menino Jesus, guiados pela estrela. E da mesma forma que eles foram guiados por aquela estrela, o Espírito Santo nos impeliu a estar aqui essa noite para adorar a Jesus. Então isso é um motivo de muita alegria para todos nós, que impelidos pelo Espírito Santo aqui estamos hoje para buscar o Senhor, o nosso Redentor, que nasceu para nos salvar. E ninguém busca Jesus e sai de mãos vazias. O Evangelho também fala que aqueles reis magos, quando encontraram a Jesus, eles ficaram maravilhados e saíram de lá com grande alegria. Eles foram embora com uma grande alegria, maravilhados, não saíram de mãos vazias. Nós aqui também hoje não vamos sair de mãos vazias. Cutuca quem está do seu lado e fala: você não vai embora de mão vazia hoje. Você não vai embora de mão vazia. Os reis magos foram embora com grande alegria quando viram e adoraram o menino Jesus. Hoje nós vamos sair daqui muito mais felizes do que nós entramos, porque essa noite nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador. A alegria toma conta de nosso coração. Isso vai acontecer hoje, vocês vão ver a diferença. Apesar de toda essa alegria que nós falamos, e é claro, é um momento de festa, todos celebram, todos fazem festa, né? É um momento de reunir a família, de pôr uma mesa farta, e todos fazem grandes festas nesse final de ano, Natal, Ano Novo. No entanto, apesar de toda essa alegria, de toda essa euforia, né, na qual as pessoas falam, é muito comum encontrarmos pessoas que são mais melancólicas, porque as pessoas elas começam a refletir sobre todo o decorrer do ano, e começando a refletir, elas começam a lembrar de suas vitórias, mas é natural do homem ficar remoendo principalmente suas derrotas. E nesse final de ano é muito fácil você encontrar alguém que fique remoendo suas derrotas no final do ano e fica remoendo muitas e muitas preocupações. Será que o dinheiro vai dar? Será que o dinheiro vai dar para a festa no final de ano? Será que eu vou conseguir comprar presente para todo mundo? Será que eu vou conseguir me manter no emprego no ano que vem? Ou será que eu vou conseguir arranjar um emprego nesse final de ano ou no início do ano que vem? E muitas preocupações começam a remoer as pessoas, porque elas começam a refletir sobre todo o decorrer do ano e começam a pensar no que fazer no próximo ano. E o próximo ano tem que ser melhor, se Deus quiser vai ser, mas as preocupações começam a tomar conta. E devido a tantas preocupações, tem muitas pessoas que têm problema de ficar remoendo essas preocupações e às vezes até, em outras palavras, entre aspas, ruminando tudo isso. Elas acabam pegando até mesmo uma certa raiva do Natal e começam até mesmo a não gostar do Natal, né? Tanto é que para isso, e pensando nisso, a própria literatura nos traz alguns personagens, né? Tem alguns personagens de contos de Natal que não gostam do Natal. Por exemplo, passei para mim, João, dos personagens que como aí, tem aquele personagem chamado Scrooge. Não sei como colocar na tela o Scrooge. Opa, melhorou agora, hein? Sozinho, foi Deus. Quem nunca assistiu esse desenho do Scrooge, desenho da Disney? Ou então passa mais um, que tem o desenho do Patinhas, quando ele faz Scrooge Patinhas lá, né? Que é aquele cara rico, ganancioso, que não gosta de crianças pobres, não olha para os pobres, e ele é muito ganancioso e tem raiva, inclusive, do dia de Natal, que ele tem que fechar o seu comércio. E fala nessa história aí do Scrooge que ele tem um sonho, e
nesse sonho ele fica pobre, acontecem vários fatos naquele sonho lá, que ele lembra de várias coisas, e o Espírito de Natal consegue convencer ele, né? E consegue amolecer aquele coração duro. Tem também outro personagem que não gosta do Natal também. Pode passar o próximo personagem, que é esse cara aí, que não assistiu esse filme, então não assistiu o desenho dele, né? Passa mais um que tem o desenho dele. Esse cara aí, quem assistiu esse personagem, que é o Grinch, naquela primeira foto, inclusive, é do filme do Jim Carrey, né? Quando ele faz esse personagem aí, o Grinch. Esse personagem, ele não gosta do Natal porque ele não gosta de ver as pessoas demonstrando alegria. E ele tenta, então ele planeja roubar todos os presentes e ornamentos de Natal lá do vilarejo dele. Só que mesmo roubando todos os ornamentos e todos os presentes de Natal, as pessoas ainda assim celebram o Natal, né? E acontecem vários fatos lá também na vida durante a história desse personagem Grinch. No entanto, houve também, durante a história, agora a história real, um personagem que também não gostava nada do Natal. Na realidade, esse personagem ele odiava o Natal. Ele fez de tudo para acabar com o Natal. O nome dele era Herodes o Grande. Herodes o pai. Ele é o pai daquele mesmo Herodes quando Jesus foi entregue na cruz. Herodes o Grande, ele odiava o Natal. Tanto é que em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículos 1 em diante, conta um pouco da história desse personagem, conta do nascimento de Jesus e um pouco da narração da história desse personagem que eu tenho no Natal. Então, quem trouxe a Bíblia, eu convido para abrir nesse momento o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 em diante. Eu vou lendo. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram a eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou eles onde havia de nascer o Cristo. Disse: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiveres encontrado, comei carne, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, retiraram-nas, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entretanto, na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, postando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho de não tornar a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, fica lá até que te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José, levantando-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: do Egito chamarei meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar Belém, nos seus arredores, todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias: em Ramá se ouviu uma voz de choro e grandes lamentos. É Raquel que chora seus filhos e não quer consolação, porque já não existem palavras da salvação. Glórias a vós, Senhor. O Evangelho de São Mateus narra 2 tentativas frustradas de Herodes para acabar com o Natal, para acabar com o menino Jesus. Na primeira tentativa, ele quer usar os reis magos que foram ao encontro dele. Eles vieram de uma terra estrangeira, se apresentaram ao rei e perguntaram se ele sabia alguma coisa sobre o menino. E Herodes encheu-se de inveja, encheu-se de cólera. Afinal de contas, aqueles reis eles não vieram se prostrar diante a majestade do rei Herodes, mas vieram adorar o menino Deus. E Herodes, é claro, com toda a falsidade,
chega nos reis e fala: ó, se vocês encontrarem um menino, voltem aqui e me avisem que para mim também ir adorar. Também quero adorar esse menino. Aquilo que encontrou uma pessoa de repente falsa na sua vida, que finge que quer te ajudar, mas só quer mesmo é te atrapalhar, né? Muitas vezes o inimigo de Deus usa pessoas dessa forma. E naquele momento Herodes estava sendo muito falso com eles. No entanto, Deus avisa os magos, os reis magos em sonho, e eles não voltam para Jerusalém. Belém fica a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém. E Herodes viu que eles demoravam e não voltavam. Logo Herodes percebeu que eles não iriam voltar pelo mesmo caminho. O primeiro plano de Herodes havia sido frustrado. Então Herodes arma o segundo plano, mais maléfico ainda. Inclusive esse segundo plano narrado aqui no Evangelho de São Mateus, que eu acabei de ler, é narrado uma das histórias mais perversas, uma das histórias mais amedrontantes assim, da Bíblia, narrada na história da Bíblia, que é a matança de todas as crianças de 2 anos abaixo. Herodes sabia que o menino tinha nascido para aqueles dias, só que ele não tem escrúpulos e manda matar todas as crianças. Imagine só se de repente o presidente da República mandasse matar todas as crianças 2 anos abaixo, na cidade de Dourados e em todo o seu derredor. Imagine só que crueldade. Só que, claro, esse é um crime típico de Herodes, porque Herodes, ele matou 2 filhos dele, conta a história nos diz isso. Ele matou 2 filhos porque achava que esses 2 filhos eram perigosos para ele, porque cobiçavam o seu reino e o ameaçavam. Seria uma ameaça. Ele matou 2 filhos. 7 anos antes do ano 0, 7 anos antes do nascimento de Cristo, Herodes assassinou sua esposa em ataque de fúria. Pouco tempo antes do nascimento de Jesus também, Herodes matou outro filho dele pelo mesmo motivo, porque achava também que esse filho o ameaçava. Porque ele via naquele filho que ele tinha intenções de reinar também, e o matou. Herodes era assim, era uma pessoa cruel. Ele era uma pessoa cruel, ele queria acabar com aquele Natal. E de forma muito mais perversa do que personagens das histórias que nós vimos, dos contos de Natal, que passam na TV nas nossas épocas. Muitos Herodes querem acabar com o Natal também nos dias de hoje. Muitos Herodes querem massacrar Jesus dos nossos corações. Jesus todos os dias quer nascer em nós. O nosso coração é uma verdadeira manjedoura. Existem muitos Herodes que querem tirar Jesus dos nossos corações, que querem matar Jesus dos nossos corações, que não querem que sintamos que temos uma vivência real com Deus. Muitos Herodes querem fazer isso. Só que Deus olha para nós, ele se mantém atento. Herodes, de forma alguma, pegou Deus desprevenido, porque Deus nunca dorme, ele sempre está atento. Da mesma forma, meu irmão, eu quero falar para você: Deus está atento a você também. O inimigo de Deus não vai te pegar, não vai armar planos contra você, e esses planos vão se concretizar se você estiver em Deus, porque Deus está atento a você. Você também precisa se manter atento a Deus, ter os olhos fixos nele. Você precisa deixar Jesus nascer no seu coração, para que os Herodes dos nossos tempos jamais possam fazer algo contra você. Jesus está atento a você, e todas essas coisas aconteceram para que se cumprissem as profecias que no Antigo Testamento já haviam sido ditas anteriormente, já haviam sido previstas. Tanto é que lá em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, fala assim: mas tu, Belém, Efrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado governador de Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias antigos do passado. Deus cumpre sua palavra, sempre cumpriu. Todas as coisas aconteceram também para se cumprir a profecia que está em Oséias, no capítulo 11, versículo 1. Israel era ainda criança e já eu amava, e do Egito chamei meu filho. Por isso que José foi levar Maria e Jesus ao Egito e fugiu para lá. Deus já havia previsto isso. Em outra palavra também, para que se cumprisse a profecia escrita em Jeremias, no capítulo 31, versículo 15:
Senhor, ouve-se derramar uma voz de lamentos, amargos, soluços. É Raquel que chora os seus filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. Deus também previa essa matança que Herodes iria fazer. Mas, meus caros, tudo isso que eu falei até agora era para nos remeter à seguinte situação: não importa qual mal queira nos afligir, não importa qual mal queira tirar Jesus do seu coração, não importa quais são as forças que estão agindo para que Jesus morra dentro de você, Deus cumpre sua palavra. E a palavra de Deus para você hoje é essa: Deus te ama. Ele nasceu por você, Ele nasceu para você. Deus cumpre suas palavras, Ele reina soberanamente. Não importa quais são os males que tentem hoje tirar Jesus dos nossos corações, ou se essa sociedade prega e vive uma forma de vida que não convém para o cristão, Deus está contigo. Deus está contigo e não vai deixar Jesus morrer. Basta que você se abra a Ele, basta que você se coloque na presença de Jesus. Herodes era um personagem da vida real, como eu falava também dos personagens fictícios. Talvez muitos de nós tenhamos vivido algum Natal em que a gente não tenha gostado, ou tenha vivido algum Natal que a gente tenha repelido. Deixa Deus nascer no seu coração, deixa Ele ser contigo. Você vai ver a diferença, você vai ver a alegria nascer em você. Essa semana, inclusive, eu estava buscando alguma coisa na internet, estava pesquisando, e eu vi que tinha uma denominação cristã lá, alguns irmãos nossos de outra igreja, e é claro que é uma minoria, né? Falavam que não se deve celebrar o Natal, porque o Natal é uma data pagã, e Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, então não se deve celebrar o Natal. É claro que essa denominação ou essa são minoria, porque 99% dos cristãos católicos ou evangélicos celebram o Natal, mas alguns diziam isso e estavam inclusive falando isso com força na internet. É claro, nós sabemos que Jesus nasceu, aliás, no ano zero, quando instituíram o ano zero, na realidade o ano zero, o Herodes ele tinha morrido de 4 a 6 anos antes do marco zero. Então, na realidade, Jesus não nasceu no ano zero, ele nasceu 4 a 6 anos antes. Então é como se estivéssemos no ano de 2014 ou 2016. Houve um erro de cálculo na hora de fazer a cronologia, na hora de fazer a data. No entanto, isso pouco importa. Um erro de cálculo de 4 anos é pouca coisa. Não importa a data. O que importa é que celebremos o Natal com toda a sua grandeza. Nos narra o Evangelho de São Lucas que o astro, que é a estrela, ela começou a caminhar, levando os reis magos até o encontro de Jesus, do menino Jesus. Dessa forma, podemos dizer que os astros e o universo celebraram o Natal através daquela estrela. Os magos foram até Jesus e adoraram Ele. Podemos dizer que a elite celebrou o Natal naquela época. Além dos magos, os anjos do céu celebraram o Natal, porque diz também, narra o Evangelho de São Lucas, que o anjo apareceu aos pastores, e os pastores viram os anjos louvando a Deus no céu. Eles viram um exército de Deus, uma legião louvando a Deus. Todo o céu celebrou o Natal, todo o céu. E os pastores foram também encontrar Jesus. Então, todas as pessoas, todo o povo celebrou Jesus. Todas as esferas deste mundo celebraram o Natal, os astros, o universo, todo o céu, a elite e o povo. Por que não celebraremos nós? A data pouco importa. O que importa é que Deus, que Jesus nascendo, houve um marco antes de Cristo, depois de Cristo. Eu não sei se esse marco já existe para você ou não. Eu não sei se você já tem esse marco na sua vida. Eu tenho o meu marco. Meu ano zero foi em 1994, quando eu participei de um retiro aqui e tive uma experiência pessoal com Jesus. E daquele dia em diante eu nunca mais fui o mesmo. Porque daquele dia em diante eu decidi caminhar com Jesus. Todos os dias eu me levanto e, apesar de algum pecado que eu tenha cometido ou não, eu me levanto e falo: bom dia, Espírito Santo.
No meu quarto tem uma cruz, eu olho para a cruz e contemplo aquela cruz e vejo Jesus ali, contemplando o amor dele por mim, o sacrifício que ele fez por mim. Daquele dia em diante, eu sou um novo homem. Existe um marco em minha vida. Eu não sei se você tem esse marco ou não. De repente, se você já tem o teu marco ou não tem, pode ser hoje. Busque o seu marco, se você não tem. Busque o seu ano zero. Deus fez, através do nascimento de Jesus, Ele fez um marco zero aqui nessa terra. Faça o seu marco zero também. Busque andar com Jesus. Deixe Jesus nascer no seu coração. Deixe Ele nascer. A razão do nascimento de Jesus não é outra, senão aquela que está escrita no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, onde fala que de tal forma Deus amou o homem e enviou o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a razão pela qual Jesus nasceu, para que Ele te salvasse. E Deus, no alto do seu poder, com toda a sua glória, não poupou nem mesmo o seu Filho, por amor a você. Sabe por que Jesus nasceu? Por você. Jesus nasceu por você, por amor a você, por amor a todos nós. Deus entregou seu Filho por amor a todos nós. Essa é a razão. Esse é o sentido do Natal. Esse é todo o sentido do Natal. Nos narra também no Evangelho de Lucas que Jesus, que Maria e José buscavam um lugar naquela noite de Natal. Naquela noite eles buscavam um lugar para poder ficar, porque Maria estava para dar a luz e buscava um lugar para que Jesus pudesse nascer, mas não encontrava lugar, não havia lugar para Jesus na hospedaria, não havia lugar para José e Maria, para que Jesus pudesse nascer. E o único lugar que eles encontraram foi uma estrebaria, um lugar onde guardam alimento para os animais, onde alguns animais ficam, e ali Jesus nasceu. Sabe o que isso nos fala hoje também? É como se Jesus falasse para você hoje: eu não preciso de um hotel aconchegante, eu não preciso de uma cama limpa para que eu possa nascer hoje aqui para você. Eu preciso do seu coração, muitas vezes apertado, muitas vezes sujo pelo pecado, mas é aí que eu quero nascer hoje. É no teu coração que eu quero nascer, no teu coração. Deixa Jesus nascer hoje. Eu te convido a fechar os seus olhos por um instante. Te convido a fechar os seus olhos, para que, fechando os olhos carnais, possamos abrir os olhos espirituais e peça a graça de enxergar com os olhos de Maria, que olhou para aquele menino, que contemplou a face de Cristo da forma mais pura, com o amor mais puro que existe, o amor de mãe pelo pai do seu filho. E ela amou Jesus e deixou-se amada por ele.